Bom dia, queridos. Paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para poder partilhar a palavra do Senhor, para mais uma vez poder refletir a respeito do Senhor. Então eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 1 até o segundo versículo do capítulo 2. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos o que contemplamos e as nossas próprias mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos vistos, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria esteja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com a luz, com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Senhor Jesus, te damos graça por mais uma vez poder partilhar a tua palavra. Em nome do teu Filho, por misericórdia, eu quero clamar que o Senhor use essa palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor edifique os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, tem uma história de criança que eu conto para minhas filhas. Eu vi em algum livro delas, eu acho. Diz da triste viagem do Sol. O Sol se sentiu muito só e resolveu ir. Ele ouvia falar da noite, ele ouvia falar da luz e ele resolveu ir atrás da luz. Ele resolveu ir atrás saber como é que era a noite. E ele viajou e ele nunca encontrou a lua, ele nunca encontrou a noite e ele vivia nessa angústia atrás da noite. O João tinha um propósito nesse livro de alertar os irmãos, né? Nós não sabemos direito quem é o destinatário dessa carta, mas ele tinha o propósito de alertar os irmãos a respeito de falsos mestres que estavam negando o fato de que Cristo não tinha verdadeiramente vindo em carne. Um movimento da época forte chamado docetismo, ele acreditava que Cristo, o Salvador, era um espírito divino que começou a habitar Jesus no momento do batismo e deixou ele antes da crucificação. Então as pessoas estavam ensinando a respeito disso. E para auxiliar esses irmãos, João, ele apela para a coerência. Ele fala assim, gente, para você saber se alguém é crente de verdade, se alguém tem Jesus de verdade, basta você diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. Até que num dado momento a fala seja prática. Aliás, essa frase aqui é de Paulo Freire. Ele fala que para você é preciso diminuir a distância do que se diz e o que se faz, até o momento que a fala seja só a prática. É isso que João está tentando mostrar para os irmãos, para eles saberem discernir quem é o falso mestre, quem não é, quem estava lá, quem não estava. E João não propôs uma fórmula apenas para resolver um problema local.
mas ele criou uma verdade universal, que nós podemos averiguar na nossa vida diante de Deus se nós somos ou não desse povo, se nós servimos ou não esse Cristo. E ele começa, se você der uma olhadinha aqui nos primeiros versículos, capítulo 1, ele começa falando de algo que ele conhecia bem. Ele começa a mostrar quem é esse Jesus. Justamente para combater, né, o que eles diziam, que os docetistas diziam, que o Espírito Divino entrou em Jesus no batismo e saiu na hora da crucificação. João começa a dizer assim, gente, ó, ele era desde o princípio. Eu estou falando aqui a respeito de um Deus, eu não estou falando a respeito de um Espírito qualquer. Nós temos visto ele, nós temos ouvido a respeito dele, nós o contemplamos, a nossa mão chegaram a apalpar. Esse relato foi feito para que as pessoas soubessem, ó, é uma relação de comunhão, é uma relação íntima. Não é uma relação qualquer que nós temos com esse Jesus, com esse Deus. Esse Jesus, ele é real. Ele não é só um espírito, um humano que foi habitado por um espírito divino. Por que ele precisava fazer isso? Porque ele estava combatendo uma informação que estavam dando para poder enganar os irmãos. Então, ele dá essa introdução para falar a respeito desse Jesus que é real. Aliás, queridos, vale a pena a gente se perguntar aqui já, né? Sempre a gente se imagina como é que nós estamos recebendo essa carta, né, para nós. Se João estivesse escrevendo para a gente assim, gente, ó, vocês sabem desse Jesus? Vocês entendem que ele é real, que nós palpamos, que ele era desde o começo, a lista que ele faz, né? Que a vida se manifestou nele, que nós temos visto, que nós contemplamos. Jesus é real para você, queridos? Para alguns de nós, ou para muitas pessoas, é muito difícil viver Jesus porque nós não nos sentimos num relacionamento com ele. Como se fosse um Deus apenas transcendente, não imanente, que ele não veio para estar conosco, para nos salvar, para viver conosco. Ele é real na tua vida? Se ele é real na tua vida, ele é próximo, você tem uma relação com ele, João te chama para refletir algumas coisas. E ele começa dizendo assim, ó, lá no versículo 5, depois que ele fez toda essa introdução, só para dizer que Jesus está aqui, ele é real, ele precisa fazer parte do nosso relacionamento. Ele fala assim, ó, Deus é luz e não há treva. Se nós olharmos lá o Gênesis 1, nos primeiros 4 versículos só, vai dizer assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. João está dizendo assim, ó, esse Deus que nós servimos, ele é luz. Ele é a mesma luz que foi criada lá no Gênesis. Dele emana essa luz. Ele é delicado, ele é sutil, ele é brilhante. E nele não há trevas. Não dá para falar alegar ignorância em relação a Deus na presença de Deus. Porque quando Deus chega, ele separa, as trevas vão embora, assim como o sol na historinha que ficava procurando a noite. Não é possível Deus estar no mesmo lugar de pecado. Não é possível a luz estar no mesmo lugar das trevas. Tanto é que João vai apertando o argumento. Ele fala assim, olha, isso é tão verdade que se nós dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, nós mentimos. Não praticamos a verdade. Queridos, uma boa forma para avaliar o teu coração e perceber se você está ou não andando com Deus é se você está ou não vivendo em pecado. E aqui tem uma diferença enorme. Os jovens, os adolescentes da igreja, né, nos grupos de WhatsApp, cada um está mandando
uma mensagem. Eles leem a Bíblia, gravam um áudio que Deus falou com eles e manda. Aí o Samuelzinho, um adolescente nosso, ele falou sobre esse texto, né, que Deus tinha falado no coração dele, e engraçado que ele falou assim, ele teve uma sacada, ele falou assim, olha, essa questão aqui não é se eu peco ou se eu não peco, é se eu vivo em pecado. Essa é a minha vida, é uma vida de pecado. É isso mesmo. A questão não é se você comete pecado ou não comete pecado, porque todos cometemos e continuaremos a cometer até Jesus voltar. Até o nosso corpo ser glorificado. Por conta do passado do pecado da nossa vida, por conta do efeito ainda dessa carne má. É mais do que isso. A questão é se você vive em pecado. Se a tua vida é uma vida dissoluta, entregue aos prazeres da tua carne. Se a tua vida é assim, você não tem luz nela. Não tem Deus nela. Porque se tivesse Deus, o mínimo que teria é arrependimento. Tanto é que o versículo 7 vai dizer: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja que João ele vai apertando o argumento. Ele começou o argumento aqui dizendo que Jesus é presente, que Ele é real, que Ele é imanente. Depois vem e diz que as luzes e as trevas não se misturam. Aí ele fala que se nós vivemos uma vida de trevas, de pecado, não dá para dizer que nós vivemos com Deus, nós estamos mentindo, só que ele aperta mais ainda. Ele fala assim, se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Quer ver uma boa forma de saber se você anda na luz? É se você mantém comunhão uns com os outros. É se a tua relação com o teu irmão é uma relação de harmonia, é uma relação de paz, é uma relação que liga um com o outro. Se for, você mantém comunhão um com o outro. Você mantém comunhão com Deus, porque o reflexo da comunhão com Deus é a comunhão com o outro. Por isso que o evangelho se dá na relação com o outro, no caminho com o outro. Por isso que não dá para ser evangélico se você vive isolado. Porque Deus se apresenta na vida uns dos outros através da nossa vida. O versículo 8 e 10 continua. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Olha o que João vem apertando e fala assim, gente, eu sei que vocês estão em pecado. Eu sei que vocês não estão percebendo essa grandeza do Evangelho, eu sei que vocês não estão percebendo que essa relação de Deus com Deus tem que desembocar na relação com o outro, e eu sei que vocês estão mentindo. Porque se vocês disserem que não tem pecado, e aqui ele estava combatendo outra verdade, porque os hereges diziam que o pecado maculava apenas a carne e não o espírito, por isso que não importa o que você faz com o teu corpo. Aliás, o corpo é para mortificar, é para matar mesmo. Então você pode entregar ele à esbórnia, ao pecado, aos prazeres, seja lá quais forem. E o teu espírito está garantido. Olha que outra coisa para nós interessante é que assim, nós temos a mania de elencarmos, né, alguns pecados. Então assim, eu não roubo, eu não mato, eu não faço esses grandes pecados, ou aqueles que as pessoas dizem que é grande, porque para Deus não tem essa diferença. Mas o que o João está falando é assim, que tudo que fere a santidade de Deus. Se você se acha uma pessoa boa, ao ponto de falar assim, não, eu não estou olhando a minha vida aqui, tá tranquila, tá beleza, não tem grandes coisas para pedir perdão, não. Se você fala isso, queridos, você está se enganando. E você, pior, está fazendo Deus de mentiroso. Olha como é pecado. Olha como é pesado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, essa relação com a luz, ela tem uma consequência direta. Não dá para se esconder. Não dá para se esconder. Alguns ainda tentam se esconder.
atrás das suas mentiras, dos seus enganos, da cauterização do teu pensamento. Você fez um pecado tantas vezes que agora você acha que ele é normal. Mas o João está chamando a mim e a você para uma relação mais íntima. E uma das condições de ter relação íntima é a comunhão, é o conhecimento. Por exemplo, você que é casado, você conhece os defeitos da tua esposa. E ela conhece os seus defeitos. Não dá para esconder, você está ali todo dia. Eu vou fazer 13 anos de casado agora. Quer conhecer os meus defeitos? Começa com a Evelyn. A Evelyn sabe deles muito bem, ela formou-se nele já, mais de uma faculdade. Ah, você quer conhecer os defeitos da Evelyn? Pergunta para mim. Eu convivo todos os dias com a Evelyn há 13 anos. Quando nós vivemos essa relação, e assim, nessa relação com a Evelyn, enquanto mais nós confessamos os nossos pecados e mais nós vivemos a verdade, melhor a relação é. A relação com Deus é a mesma coisa. Tanto é que Deus liga a relação dele conosco como numa relação de casamento, né? Nós treinamos aqui para vivermos com Deus, ou Deus nos ensina para treinarmos aqui. Eu não sei qual é a sequência melhor. Só que Deus olha para a gente e fala assim, gente, ó, para. Respira. Eu vou te falar uma coisa. Se você confessar os teus pecados, eu sou fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Se não, queridos, nós não vamos ter relação com Deus. Se não, a nossa vida vai ser um engano. Se não, a gente vai ficar igual o sol, atrás de trevas para se esconder e achando que a gente pode esconder, mas não pode. Não tem o que fazer. Não tem como fazer. Porque essa relação com Deus, ela exige essa transparência. Sabe o que é um espelho? É um vidro e coloca uma lâmina de aço atrás. Então, você se vê, né? Você se reflete através daquela lâmina atrás do vidro. Não sei se você já viu um espelho desgastado ou acontece alguma coisa, essa lâmina sai, você vê do outro lado. A nossa relação com Deus, ela é um espelho sem a lâmina. Dá para olhar os dois lados. Dá para saber, porque não tem como se esconder. Tanto é que depois de dar essa apertada, essa dura, João olha para nós com muito carinho. E ele até muda agora a forma de falar. Ele fala assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para não pecar. João está dizendo assim, gente, ó, não entra nessa não. Não entra nessa noia de se esconder, de viver essa hipocrisia da tua vida, de achar que você pode cometer pecado e Deus não sabe. Não entra nessa não. Mas, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Ó, João faz um resgate aqui da história do povo de Deus, e ele fala dessa palavra propiciação. Propiciatório era a tampa da arca, no qual o sacerdote aspergia, né, o sangue para tampar, para poder cobrir os nossos pecados, e assim a ira de Deus não está sobre o povo. João está falando assim, gente, ó, se você entender o efeito da luz nas trevas, se você entender a hipocrisia da tua vida mentirosa, se você se desvincular desses pecados para uma relação íntima com Deus, se você confessá-los, você vai experimentar uma coisa. Quando você pecar, você não precisa mais correr, porque você já sabe que não dá para esconder. Tá vendo a minha mão aqui, ó? Se ela sair daqui, ela sai da área da câmera, né? Com Deus não dá, porque se eu fizer assim, a câmera vai atrás. Porque a câmera de Deus não está aqui, ela está aqui. Então não tem como escapar dela. Eu vou me esconder. Ela está aqui também. Ela está em todos os lugares. Lembra do salmista? Se suba ao céu, lá está. Se faça a minha morada no mais profundo abismo, lá está também. Ou seja, Deus está em todos os lugares. Aliás, nós aprendemos, né? Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Sabe todas as coisas, está em todos os lugares e tem todo o poder. Quando você cair, lembra de uma coisa. Você tem um advogado, você não tem um acusador.
O acusador é Satanás. É ele que fica te acusando. Jesus é o teu advogado. Você tem aquele junto ao Pai que intercede por vocês. Os teus gemidos, a forma de você orar, Deus ouve isso. A intercessão de Cristo é a continuada aplicação da sua morte à nossa salvação. Essa frase é de João Calvino. Ele diz que a intercessão de Cristo é a continuada aplicação da sua morte à nossa salvação. Queridos, eu ia falar que eu não entendo, mas eu entendo na verdade, não é porque eu também faço isso algumas vezes. Mas eu nem me entendo, eu vou falar melhor, não me entendo. Que quando eu peco, e talvez aconteça com muitos de vocês, a gente cai na ilusão de tentar se esconder de Deus. João está falando assim, para gente, para. Faz o seguinte, admite logo. Admite logo. Entende essa verdade logo, que você não pode se esconder. Você não é um docetista, você não é um falso, um herege que acha que dá para viver uma coisa ou outra, só dá para viver tudo, ou vive-se tudo, ou não vive-se nada junto com Deus. Se você entender tudo isso, todas as vezes que você pecar, ao invés de você correr, você volta. Você respira e fala assim, Deus me perdoa, Jesus, olha, me ajuda. E melhor ainda, quando você fala assim, Deus, o Senhor sabe que eu estou com vontade de pecar. Me ajuda a tirar até a vontade. O fato de Deus ser luz não nos permite viver em trevas. E para ter comunhão com Ele, nós precisamos viver essa realidade radiante com os nossos irmãos. Não dá para ter uma vida escondida. Alguns de nós não se relacionam justamente porque nós não queremos mostrar as nossas fraquezas. Nós não queremos mostrar para o outro a nossa pequenez. Nós não queremos mostrar para o outro a nossa insignificância, a dificuldade que é para nós lutar contra o pecado. Difícil, queridos, difícil para mim, difícil para você, difícil para todo mundo. Mas esse é o chamado. É o chamado para ser diferente. Essa é a proposta do Cristo. Viver um reino que não é desse mundo. É outro reino. É outra verdade. Se você entender tudo isso, queridos, não vai anular de você o pecado. Só que você vai aplicar uma verdade que vai transformar a tua vida. Quando você pecar, você tem um advogado que intercede por você, que ama você, que quer o teu bem. Não é um sádico que fica olhando assim, infeliz, você errou, agora eu vou enfiar o dedo na tua ferida, que eu quero te ver sofrendo. Não. De sádico Jesus não tem nada, tanto é que ele morreu numa cruz para te salvar, para me salvar. E João vai nos lembrar isso, dessa verdade simples, começando a dizer que Jesus é real, que ele viu quem ele é, dizendo dessa coisa do que não dá para se esconder entre o pecado e a luz, te fazendo um convite para você se abrir e confessar os teus pecados, ele vai te perdoar. E ele termina essa parte dizendo assim, gente, depois que tudo isso acontecer, quando você pecar, não esqueça, não corra da luz que não tem para correr, corra para a luz que você tem um advogado. Queridos, que você encontre esse advogado. No dia que você entender quem é esse advogado, você vai perceber o quanto a sua vida vai ser melhor. Você vai perceber que, além de não ter como se esconder, não tem por que se esconder. Que Deus te abençoe. Que essa verdade seja real, que o Espírito Santo te incomode. E não tenha medo, que essa verdade não vai fazer com que você vire um libertino. A libertinagem não vem a partir da verdade, ela vem a partir da mentira. A verdade, ela acaba com toda a libertinagem. A verdade te dá a liberdade necessária para viver para agradar a Deus. Por isso que se nós conhecemos a verdade vai nos libertar. Deus te abençoe. Um bom domingo.